quarta aula. Então tá, beleza. Vamos lá, galera. Mais uma aulinha então, tá? Vou direto apresentar minha tela para vocês aqui, para que a gente possa ver o que nós temos para hoje e dar uma pincelada naquilo que nós já vimos até então, né? Fazer um retorno aí, né, daquilo que nós já vimos e para a gente também não se perder no assunto, tá? Então, vocês estão vendo a minha tela agora. Nós já vimos sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, já vimos sobre a questão de sustentabilidade, alguns conceitos, alguns princípios. Também vimos ali a evolução das questões ambientais em termos empresariais, né, em termos de gestão empresarial, tá? Então, hoje, nós vamos começar a ver uma questão também que é um pouco mais técnica. Claro que a gente não vai tratar ela aqui de uma forma tão completa como a gente poderia ou deveria tratar, por ser um assunto bem importante em matéria de gestão empresarial. É um dos pontos onde mais se foca uma gestão empresarial, geralmente, tá? Que é a questão dos resíduos sólidos. É claro que aqui a gente vai dar uma pincelada sobre algumas questões, principalmente umas questões de ordem mais de gestão, mais de política pública em si, do que propriamente entrar no assunto resíduos sólidos, gerenciamento empresarial, essas coisas todas, tá? Embora a gente vai tratar sobre isso quando a gente falar das condicionantes de licença ambiental, quando a gente falar de uma questão de poluição ambiental mais aplicada. Então, ainda a gente vai voltar a falar sobre resíduos sólidos, tá? Então, a partir de hoje, vocês vão ver que a coisa vai ficar cada vez mais técnica, né? Claro que a gente não pode esquecer aquilo que nós já tratamos, né, anteriormente, mas agora a gente começa, de fato, a entrar num tema mais polêmico, se é que a gente pode dizer assim, tá? Inclusive, nós vamos ver alguns pontos hoje. Então, hoje nós vamos ver alguns aspectos trazidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? A Lei 12.305 de 2010, tranquilo? Então, vou colocar aqui embaixo, ó, tem aqui já o link dessa política. Quem quiser ir acompanhando a aula por essa política também já pode acessar ela ali, tá? A tarefa, então, que vocês vão ter, e é claro que a gente sempre responde essas perguntas durante a aula, eu trago elas até mesmo para nos guiar, né, no assunto e não fazer com que a gente se desvirtue tanto do nosso foco da aula. Então, 3 perguntinhas básicas, digamos assim, tá? Primeira pergunta, então: pesquise e expresse por que a logística reversa, em muitos casos, parece uma realidade distante. Nós vamos ver o que é essa tal logística reversa. Nós vamos ver, então, o que é essa tal logística reversa. Nós vamos ver outras definições e princípios dessa política nacional, tá? Para que também vocês possam embasar a resposta de vocês, tá? É claro que se vocês pesquisarem alguma coisa, algum assunto relacionado a essa parte de logística reversa, também vai ser muito interessante, tá? Na questão número 2, então, escolha um princípio ou um objetivo desta política nacional e explique, dando um exemplo quando for possível, tá? Nós vamos ver alguns aqui, nós não vamos ver todos, obviamente, porque alguns eles são autoexplicativos, né? O que está escrito ali não tem muito o que está explicando, não tem muito o que está, enfim, dando exemplos, porque o próprio enunciado, né, o próprio texto já está nos indicando o que ele quer dizer com isso. E a terceira, então, que é o ponto mais, talvez o ponto mais polêmico, ou talvez o ponto onde nós vamos ter mais divergências, né, mais polos de pensamentos, é a terceira seguinte, ó: na sua opinião, até onde vai a responsabilidade do poder público sobre a gestão de resíduos sólidos? Utilize o julgado anexado a este tópico, se necessário. Então, eu coloquei para vocês aqui também um link de um julgado, tá? Que é o inteiro teor desse julgamento, tá? Onde ele responsabiliza o município de Viamão sobre um descarte irregular de resíduos, tá? E aí, claro que a gente vai trazer esse julgado, eu vou abrir o julgado para que a gente discuta alguns pontos, né, sobre essa questão de responsabilidade, quando a gente fala em matéria de resíduos sólidos.
ainda não é um assunto, digamos, pacífico, né? Essa questão de responsabilidade de resíduos sólidos, por isso que é importante a gente sempre debater sobre ele. E aí, vocês têm o prazo, então, para a entrega dessas 3 questões até o dia 19 de outubro, que é até a segunda-feira que vem, à meia-noite, tá? Como sempre, então, assim a gente inicia a nossa aula, e aí eu parto já mostrando para vocês a nossa política nacional. Vocês têm lá o link dela, está disponível ali no Moodle para vocês, tá? Então, essa política de 2010 institui a política nacional, né, de resíduos sólidos, essa lei 12.305. Bom, primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, deixa eu só autorizar a entrada aqui da galerinha. Então, aqui, ó, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês dessa política, tá? São algumas definições que ela traz, mas antes disso, a gente tem o tempo, tá, que essa política, digamos, demorou para ser sancionada, né, que essa lei demorou para ser sancionada. Para vocês terem uma ideia, ela foi sancionada, obviamente, ali em 2010, né, ao final ali de 2010, ela foi sancionada, porém, ela passou cerca de 20 anos sendo discutida no Congresso Nacional. Aí, quando a gente fala cerca de 20 anos discutida, a gente tem que entender que não passou esses 20 anos sendo discutido ininterruptamente, né? A gente sabe que as discussões em termos de projeto de lei, produções de lei, sabe aquela coisa, né? Entra em pauta, sai de pauta, aí um pede vista, o outro pede a exclusão de determinados artigos ou parágrafos, e aí vai e vem aquela discussão toda que a gente já conhece. Bom, essa política nacional, quando ela foi sancionada, ela foi uma das políticas mais elogiadas no mundo inteiro, tá? Porque realmente foi uma política uma lei, né, no qual fez com que o Brasil avançasse muito mais do que países desenvolvidos, por exemplo, quando o assunto é a matéria de resíduos sólidos, tá? Então, de fato, ela foi elogiada quando foi sancionada e quando, de fato, ela tinha tem ali a sua aplicabilidade, né? Ela não tinha, ela ainda tem aplicabilidade. Porém, a gente tem todas aquelas questões que nós já comentamos, eu já questionei vocês, inclusive, sobre qual é o país que tem o maior número de legislações ambientais vigentes, né, atualmente. E aí, alguns comentaram outros países, né, que agora não vou me recordar os países que foram mencionados, mas certamente tiveram aí alguns pensamentos de países da Europa, tiveram pensamentos como, sei lá, Estados Unidos, talvez, Canadá, Reino Unido, mas a gente já sabe que o país com maior número de legislações, né, que nós encontramos em matéria ambiental é o Brasil, tá? O que não significa a sua efetividade, né? O que não significa que, por ter um vasto rol de leis ambientais, que nós temos uma proteção integral com relação às questões ambientais, tá? Isso vocês estão cansados de saber, isso não precisa ser um expert no assunto para poder entender da aplicabilidade, da efetividade dessas leis ambientais, mas foi uma política que, claro, deu um rumo diferente para o Brasil, tá? Por que eu digo que deu um rumo diferente? Porque, a partir daqui, se trouxe alguns problemas históricos no Brasil, que é a questão dos resíduos sólidos, a questão do descarte dos resíduos sólidos. Ele trouxe alguns fatores como a logística reversa, como a responsabilidade compartilhada do ciclo de vida do produto. Ele trouxe prazos para extinção dos lixões. Ele trouxe o caráter educativo na questão dos resíduos sólidos. Ele também trouxe a parte de coleta seletiva, incluindo aí os catadores de resíduos sólidos recicláveis. E aí ele dá importância a esses catadores, dizendo que deve, então, ser dado incentivos para a reciclagem de resíduos e para as cooperativas de reciclagem de uma forma geral. Então, essa política realmente traz um conceito diferente de resíduos em termos de aplicabilidade, né? Então, é isso que a gente tem que ponderar nesse início sobre essa política, tá? Até aqui, tranquilo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vocês abrem o microfone aí, eu não estou vendo vocês e nem estou vendo o chat, tá?
Então, abra o microfone e me chama. Da mesma forma, eu pergunto se todos estão me escutando bem, se todos estão me vendo. Também, qualquer coisa, vocês avisem, tá? Bom, a primeira pergunta, antes de eu entrar ali, eu quero perguntar para vocês, e aí eu pergunto aqui no chat para vocês, se vocês sabem me dizer a diferença entre lixo e resíduo. Essa é a primeira pergunta, e aí parece ser uma pergunta muito básica, muito banal, né? Mas é uma pergunta que eu faço para todas as turmas no qual eu comento sobre resíduos sólidos. Isso vai lá do ensino médio até a pós-graduação, tá? Então, essa é uma pergunta que parece muito básica, mas vocês vão ver que ela não é tão simples assim, tá? Então, para vocês, qual é a diferença, ou talvez a semelhança, entre lixo e resíduo? Podem abrir o microfone, podem escrever no chat o que vocês quiserem, tá? E aí? Lixo entraria naquela questão daqueles aterros, materiais que tu não consegue mais reutilizar, e já resíduos são aqueles materiais que às vezes tu consegue transformar em outra coisa, reaproveitar. Bom, aí tem a Jaqueline dando alguns exemplos, alguns conceitos aí. Alguém concorda com a Jaqueline? Alguém discorda da Jaqueline? Quais são os outros pensamentos que nós temos aí na turma? Vamos lá, galera. Vamos tacar a ficha nesse negócio aí. Eu concordo com a Jaqueline, e é uma questão de abordagem também. Eu acho que algumas pessoas falam erradamente, isso é lixo, mas na verdade é um resíduo que pode ser reciclado, e quase nada é realmente lixo que não tem a possibilidade de ser reciclado. Então, quase tudo que a gente chama de lixo hoje é resíduos sólidos. Bem, olha aí, ó. Temos uma opinião que converge para a opinião da Jaqueline. E aí? A gente não tem nenhuma opinião divergente, só vocês dizem assim, eu não concordo. Não precisa nem dizer o que vocês acham, mas se vocês não concordam, por favor, eu não concordo com esse pensamento. Não quero dizer o que eu acho, mas eu não concordo. Alguém não concorda com esse pensamento? De que lixo é algo que não tem solução nenhuma e resíduo é algo que pode ser reciclado, etc. Alguém tem uma posição diferente? Não? Pois então, galera, olha só. O que eu tenho para dizer para vocês com relação a isso? Lixo e resíduo são exatamente a mesma coisa, tá? E aí, daqui a pouquinho eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, mas eu quero deixar claro que lixo e resíduo são exatamente a mesma coisa. A única diferença é que, em termos técnicos, hoje nós chamamos de resíduo sólido orgânico, resíduo sólido reciclável, resíduo sólido, assim por diante, certo? E num caráter mais informal, num caráter mais de dia a dia, nós chamamos aquele resíduo de lixo. Lixo reciclável, lixo orgânico, lixo isso, lixo aquilo outro, tá? Então, conceitualmente, e aí isso foi uma discussão até entre dois professores lá do Instituto Federal, eu e mais um, tá? E aí a gente teve que buscar até em livros essa discussão, nós conseguimos entrar num consenso, certo? E nós temos diversos autores que estão nesse mesmo sentido. Lixo e resíduo é exatamente igual, é exatamente a mesma coisa. O que muda é a forma no qual se fala. Uma forma mais técnica e numa forma mais informal, tá? Então, lixo e resíduo é exatamente a mesma coisa. O que vocês estavam chamando de lixo agora há pouco é o que nós chamamos de... Alguém sabe? Estou escrevendo aqui, ó. Alguém sabe? Rejeito. Aí falou Guilherme. Rejeito, tá? Então, lixo e resíduo é a mesma coisa em termos conceituais, tá? Em termos práticos também. O que nós chamamos isso é aquela coisa que não tem mais solução técnica viável, aquilo que a gente não tem mais o que fazer com ele, a gente não tem como reciclar, a gente não tem como reaproveitar, reutilizar, aqueles R's imensos que nós temos. Se nós não temos essa possibilidade, aí ele entra no rol chamado rejeito.
E aí, esse rejeito é que eu tenho que dispor ele ambientalmente, de uma forma ambientalmente adequada. Tá? Então, a gente tem que lixo e resíduo são a mesma coisa. Agora, resíduo é diferente de rejeito. Tá? Isso tem que ficar claro para vocês, porque a partir de agora, vocês vão ver que dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em determinados momentos a gente vai falar de resíduos sólidos, em determinados momentos nós vamos falar de rejeitos. A gente tem que saber onde, qual é a etapa que nós estamos aqui. Tá? Então, dito isso, voltamos aqui para a nossa política. Deixa eu apresentar minha tela novamente. E aí nós temos aqui a nossa política nacional, tá? Bom, primeira coisa, tá? Destinação final ambientalmente adequada e disposição final ambientalmente adequada. Destinação é uma coisa, disposição é outra, tá? Então vamos lá. Destinação final. Destinação de resíduos que inclui a reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas por órgãos competentes do CISNAMA. Nós vimos na aula passada quem são os órgãos competentes do CISNAMA. Lembram? IBAMA, FEPAM no Rio Grande do Sul, órgãos municipais, esses são os órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Tá? Do SNVS, do SUASA, entre eles, a disposição final. Ou seja, a gente pode entender que a destinação final ambientalmente adequada é a etapa anterior à disposição final. Vejam que disposição final ambientalmente adequada diz o seguinte, ó, distribuição ordenada de rejeitos em aterros. Então, quando a gente fala de destinação, a gente está falando de resíduos, resíduos sólidos. Lembram? Resíduos aqueles que podem ainda ter uma utilização, seja ele para formar um adubo orgânico através de compostagem, seja ele para ser reciclado ou até mesmo reprocessado em uma indústria e ser transformado num bem de consumo novamente. Tá? Então, destinação é uma coisa, disposição é outra. Destinação se refere à solução para resíduos sólidos e disposição é a solução que se refere para os rejeitos. Tranquilo? Bom, o que eu queria comentar agora, pegando o gancho dessa questão aqui de rejeitos em aterros, observem que aqui ele está falando em aterros, ele não está falando aqui em lixões. Bom, um dos objetivos, ou uma das metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos era, em 4 anos, extinguir os lixões, fazendo com que aqueles rejeitos, ou até mesmo aqueles resíduos que estavam sendo depositados no lixão, fosse retirado dali, fosse dado o devido tratamento e colocado em aterros sanitários. Para que isso? A gente sabe muito bem que, embora a mídia, embora a gente vê na televisão uma imagem de um lixão, e eles falarem a palavra aterro sanitário, observem que há uma diferença em termos não só visuais, mas em termos estruturais, quando a gente fala de aterro sanitário, quando a gente fala de lixão. Lixão é tu colocar um resíduo sem qualquer tipo de organização, digamos assim, sem qualquer tipo de massa de terra colocada por cima. É aquilo que a gente vê, aquela coisa feia, né? Aquele monte de resíduos jogados ali, tá? A céu aberto, com pessoas catando os seus resíduos ali, né? Os resíduos recicláveis, ou a própria comida naquele lixão. Isso é uma coisa. E aterro sanitário é algo completamente controlado, é como se fosse uma obra de engenharia. Nós temos impermeabilização do solo, nós temos captação do churume por causa da decomposição daqueles resíduos e rejeitos que estão colocados ali. Nós temos uma massa de terra que se sobrepõe, né, a esses resíduos para dar uma característica mais visual, né, melhor para aqueles
para aquele local, nós temos a compactação, nós temos o controle de quantidade, de tipo de resíduo colocado, ou seja, há uma série de coisas relacionadas aos aterros sanitários que o diferencia dos lixões. Então, quando surgiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, com a ideia de extinção dos lixões, a ideia, de fato, era fazer com que aquele ambiente visualmente feio e com a possibilidade de proliferação de vetores, de doenças, catadores ali correndo risco até mesmo de contaminação, né, para que a gente possa eliminar esses riscos, a ideia dessa política era, então, retirar esses resíduos, dar o devido tratamento e aquilo que não for possível tratar, destinar a um aterro sanitário, obviamente, licenciado, autorizado a receber esses resíduos, tá? Então, essa era a primeira, era um dos objetivos, né, um dos primeiros objetivos dessa política, e a ideia era uma meta, era num prazo de 4 anos. Então, se essa lei foi lançada em 2010, a ideia era que ao final de 2014, nós tivéssemos ali, se não a totalidade dos lixões, nós tivéssemos uma grande porcentagem desses lixões sendo extintos, né? Ou seja, dado aqueles catadores que viviam naqueles lixões, então, serem destinados a cooperativas de reciclagem para conseguir ter ainda o seu sustento, né? Até mesmo porque eles dependiam daquele lixão para o seu sustento, então eles tinham que ter uma fonte de renda, uma fonte para se sustentar. Então, a ideia era levar esses caras, esses catadores, para essas cooperativas de reciclagem, dando emprego, dando oportunidade, e retirando esses resíduos que estavam ali causando um dano ambiental, seja um dano visual, seja uma contaminação do solo, do lençol freático e assim por diante. Tá? Então, essa era a primeira ideia. E claro que eu já comentei agora que a outra ideia era fazer com que eu tivesse oportunidades a essas cooperativas de reciclagem, apoio e incentivo para que nós tenhamos uma cooperativa ou várias cooperativas de reciclagem para fazer com que aqueles resíduos que tinham, digamos, um poder econômico agregado, né, que tinham algo agregado, valor econômico agregado, pudessem ser reciclados, pudessem ser vendidos e que, de fato, isso gerasse uma renda para essa população mais vulnerável. Tá? Então, também tinha essa ideia. Além, é claro, de dar um gerenciamento integrado em termos de gestão urbana, em termos de dando planos, né, de gestão de resíduos aos municípios, aos estados e ao Brasil de uma forma geral. Tá? Então, mais uma vez, dito isso, quando a gente fala de disposição final ambientalmente adequada, a gente tem que observar também alguns fatores que vão nos levar a ter uma destinação ou uma disposição, que é, claro, a própria classificação do resíduo, que nós não vamos entrar no mérito aqui, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos nos dá uma breve classificação para os resíduos sólidos, tá? Então, ele classifica lá em resíduo sólido urbano, ele classifica com relação à fonte geradora, com relação a sua forma de produção, enfim, ele dá uma característica, ele dá uma classificação ao resíduo dentro dessa política nacional, que não vai ser o nosso foco nesse momento, tá bom? Até aqui, galera, tudo certo? Vocês estão comigo ainda? Já foram embora? Já dormiram? O Jogo do Brasil é só mais tarde, não adianta dar essa desculpa que não estou vendo o Jogo do Brasil é mais importante que dar o professor. Eu concordo, mas o Jogo do Brasil é só às 9h30, não vem, vai ser nem na Globo vai passar. Nem na Globo vai passar. Então não adianta essa desculpa, eu estou indo ver o jogo. Não dá. Tá? Tudo certo aqui? Estão comigo ainda? Estamos aí. Guilherme está aí. Jaqueline está aí. Stephanie está aí. Camila está aí. Jennifer está aí. Luana também. Tainá também. Tatiane também. William também. Clener também. Muito bem. Alessandra também. Arthur, muito bom. Então tá, galerinha. Show de bola. Agora, vamos pegar aquelas perguntinhas que nós temos ali, tá? Vamos pegar aquelas perguntinhas que nós temos para vocês desenvolverem, tá? E aí nós vamos tentar buscar as respostas para essas perguntas e, ao mesmo tempo, trazer aspectos, para não ficar uma coisa muito chata, eu mostrando essa política nacional e aqui falando
feito um idiota, eu vou trazer, claro, essas questões e a gente vai discutindo elas para tornar a aula mais atrativa, beleza? Então, olha só. Pesquise e expresse por que a logística reversa, em muitos casos, parece uma realidade distante. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é essa tal logística reversa. Vamos, então, abrir aqui a nossa política nacional. Diz o seguinte aqui com relação à logística reversa. Olha aqui, ó. Aqui ela. Vamos ler. Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. Para quê? Para o reaproveitamento dentro do seu ciclo ou em outros ciclos produtivos. Ou outra destinação, observem, destinação. Eu não estou falando aqui em colocá-lo no aterro. Eu estou falando aqui em dar o destino para este resíduo. Tá? Aí, então, nós verificando isso aqui, o que é importante vocês entenderem? Primeiro, dentro de uma gestão, de uma cadeia logística, o que é a logística? A logística não é pegar aquele produto que saiu da produção e levar até o consumidor final. Isso não é logística? De uma forma bem grotesca, tá, gente? De uma forma bem simplificada. Logística é pegar o produto na fábrica onde ele é beneficiado, onde ele é produzido, e chegar até o que nós chamamos de consumidor final. Tranquilo? Isso é logística. Quando eu falo de logística reversa, e alguns falam em logística inversa, é o contrário, o próprio nome está dizendo. Então, é pegar aquele produto, meu Deus, na cadeira ringe, rapaz, que parece que está uma cadeira velha. Vamos lá. Logística é o produto chegar ao consumidor final. Quando eu falo de logística reversa, eu estou querendo, então, pegar esse produto que agora não tem mais serventia para aquele consumidor, ou seja, virou um resíduo sólido, e aí eu fazer o caminho inverso, trazê-lo novamente ao setor empresarial. Para que eu vou trazer isso para o setor empresarial? Para o setor empresarial utilizar aquilo como uma nova matéria-prima, utilizar aquilo como uma nova embalagem, utilizar aquilo como fonte de energia para a produção de outro bem de consumo, ou seja, fazer com que aquele produto que virou um resíduo volte ao setor empresarial para alguma destinação ambientalmente adequada. Não necessariamente este resíduo ele tem que retornar àquele que produziu o produto. Ele pode retornar para um outro produtor de um outro bem de consumo, de um outro produto. Desde que ele faça o reaproveitamento adequado daquele resíduo sólido, seja como matéria-prima, seja como embalagem, seja como o próprio resíduo está, ou seja, é dar um destino ambientalmente adequado para aquilo. Então, isso é logística reversa, tá? Entenderam o que é logística reversa, meu povo? Entenderam o que é logística reversa? Jaqueline, sim. Camila, sim. Beleza, Stephanie, sim. Se entenderam, tá ótimo. Agora, beleza. E nós... Sander, entendeu, meu querido? Boa, tamo junto. Então, olha só. Entendido o que é logística reversa, tem alguns sistemas produtivos, empresas, tipos de empresas que obrigatoriamente devem adotar. Observem, que devem adotar a logística reversa. Me deem um ou dois exemplos que vocês queiram me dar sobre tipos de empresa, né? Focos de empresa ou tipos de produção que obrigatoriamente devem adotar o sistema de logística reversa. Me deem exemplos. Aqui no município sempre tem a questão dos agrotóxicos, né? Que o sindicato sempre tem a coleta. Muito bem. Agrotóxicos, ou seja, as embalagens de agrotóxicos devem retornar ao fabricante. Professor, mas só um pouquinho. O fabricante é uma empresa, sei lá, de Minas.
O fabricante é uma empresa de São Paulo, como é que eu vou fazer retornar isso? Bom, para isso que nós chamamos de logística reversa. Quem é que vendeu aquele agrotóxico, né? Aquele defensivo agrícola? Alguns chamam de agrotóxico, outros chamam de veneno, outros chamam de defensivo agrícola, outros chamam de qualquer outra coisa. Não interessa nesse momento, tá? Não interessa nesse momento, tá? É o veneninho aquele que nós comemos na nossa comida todo dia, tá? Então, aquilo lá tem uma embalagem que é usada, tá? Tem uma embalagem que é usada. Aquela embalagem, por ser uma embalagem que está classificada como um resíduo classe 1, chamado de resíduo perigoso, ele não deve, ou melhor, ele não pode ser descartado em qualquer lugar. Ele deve retornar àquele que vende aquele produto, aquele que vendeu o produto deve retornar para ele, e esse carinha vai pegar a embalagem vazia e vai devolver para o fabricante, certo? Aí nós estamos preenchendo a nossa cadeia reversa, tranquilo? Então, é realmente fazer com que aquele resíduo que tem uma periculosidade ou que tem um determinado potencial de reciclagem, de reaproveitamento, fazer com que ele retorne ao setor produtivo. De que forma? Bom, primeira coisa, chegar àquele que vendeu ao distribuidor, depois do distribuidor, então, chegar à transportadora, a transportadora chegar até aquele que produziu aquele bem de consumo. Tá? Então, aqui, a Jaqueline me deu um exemplo das embalagens de agrotóxicos, dos resíduos de agrotóxicos. Alguém saberia me dizer algo mais? Alguém? Latas de tinta, diz o Guilherme aqui. Mais um exemplo. Aí é que tá, ó. Lata de tinta. Agora na pandemia. E aí vamos falar um pouquinho de resíduos na pandemia. Vamos sim. Logística reversa em período de pandemia. Isso sim é importante ser falado. Lata de tinta. Por um acaso, a indústria da construção civil teve um boom no período de pandemia ou ele deu uma estagnada? Teve um boom, né, galera? Teve um boom. Tanto em formas de construções novas, quanto reformas de residências, e, enfim, empresas e tudo mais, que já são existentes, tá? Então, obrigatoriamente, latas de tinta vão ser compradas. Uma vez a tinta utilizada, o que sobra na lata é um resíduo de tinta, certo? Sempre fica um resíduo de tinta. Agora, nós estamos tendo as tintas à base de água. O que antes nós tínhamos à base de solventes, certo? Que aí tornava aquela embalagem mais perigosa ainda. Agora, o à base de água, se vocês vão, por exemplo, numa venda de tintas, por exemplo, eles vão dizer que não tem problema de descartar aquela lata no resíduo comum. Por quê? Porque a tinta é à base de água. Tá? Mas a gente tem que entender que por mais que ela seja à base de água, ela tem, obviamente, alguns elementos químicos que dão a cor para ela, alguns elementos químicos que dão aquele cheiro característico para ela. Ou seja, nós temos ainda, por mais que ela seja à base de água, nós temos alguns elementos químicos dentro daquela embalagem que não permitem que ela seja descartada no lixo comum. No lixo comum, no recipiente comum de coleta de lixo. Tá? Então, lata de tinta, obrigatoriamente, devem ser retornadas àquele distribuidor, aquele cara que vendeu as tintas. A empresa que vende as tintas deve receber. Observe que eu falei, deve receber. Eu falei, deve receber. Então, se eu chegar lá, professor, com as minhas latas de tinta e dizer o seguinte, vim trazer o meu resíduo para vocês. Eles vão aceitar numa boa, não vão chiar, não vão falar nada? É claro que vão chiar. É claro que vão reclamar. Ou vocês acham que vai ser simples assim? Ele vai receber e vai dizer muito obrigado por ter devolvido. Por que o cara vai reclamar? Porque ele precisa, muitas vezes, pagar o recolhimento. E para ele isso acaba sendo um custo. Certo? E aí entra naquela questão do conflito, né? Porque eu sou o gerador do resíduo, certo? Eu gerei o resíduo, eu comprei a lata de tinta, reformei minha casa, né? Tive que
pintar, e aí eu vou devolver essa lata de tinta usada lá onde eu comprei, e o cara vai dizer o seguinte, olha, nós não aceitamos a devolução da lata aqui. Ah, então o que eu faço? Olha, joga no lixo comum. Certo? Então, a responsabilidade de fazer o recolhimento dessas latas de tinta é daquele que vendeu. Nós também temos a nossa responsabilidade de não descartá-lo em qualquer lugar. Certo? E nós vamos ver logo adiante a questão da responsabilidade compartilhada, tranquilo? Agora, latas de tinta, como o Guilherme comentou aqui, é um outro exemplo. Alguém saberia me dar um outro exemplo? Olhem para a casa de vocês, vê se tem algum outro exemplo aí que vocês possam me dar. Pilhas. Stephanie disse aqui pilhas. Mais um exemplo. Lâmpadas fluorescentes, geralmente. Eletrodomésticos, alguém botou ali, o Pedro, pilhas eletrodomésticos em geral. Remédios, sim, Guilherme, remédios também. O óleo de cozinha, professor, que a gente utiliza. Óleo de cozinha também, William. Pneu, diz o Guilherme, também. Bateria, diz a Tatiane, também. Observem, peraí que eu vou botar aqui meu computador para carregar, senão vocês vão parar. Eletrônicos também, né, professor? Peraí, fala de novo. Eletrônicos também? Sim, eletrônicos. Galera, observem que tudo isso que vocês estão falando, que tem uma obrigatoriedade de logística reversa, eles têm uma característica em comum. Vocês saberiam me dizer qual é a característica em comum? Agora, qual é a característica que eles têm em comum? Vem comigo. E aí? Estou esperando. Chuta. São altamente tóxicos para o meio ambiente? Olha aí, ó. Grandes poluentes, altamente tóxicos, periculosidade dos Guilherme. É isso aí, galera. Através da classificação desses resíduos, nós temos o seguinte, cabeçudo, esse resíduo é um resíduo perigoso. Esse resíduo, dadas suas características químicas, suas características biológicas, características físicas, dadas essas características, dado o potencial danoso desse resíduo, esse bichinho aí, ele é considerado perigoso. Portanto, não se deve descartá-lo em qualquer lugar, no lixo comum, no lixo reciclável, etc, etc, etc. E observe, olha só que evolução quando surge essa política nacional de resíduos sólidos, porque ele diz o seguinte, olha, tem coisas aí que não dá para fazer a negligência, né, para ter negligência sobre a gestão. Nós temos que dar um encaminhamento adequado, porque isso vai evitar uma série de problemas, certo? E aí, então, surge nesse meio o que nós chamamos de logística reversa. Bom, aí vocês podem dizer, professor, mas só um pouquinho. E essa obrigatoriedade para pneus, para pilhas, isso já existia, ó, desde a década de 90. E eu concordo com vocês, desde a década de 90. Porém, havia ali talvez um lapso nessa lei que a fiscalização era um pouco mais, não vou dizer branda, mas era, digamos, não era tão efetiva, tá? E aí nós não tínhamos, de fato, a aplicabilidade dessa logística reversa, tá? Por uma questão de, às vezes, ser uma resolução e não uma lei, e aí nós temos uma questão de segurança jurídica sobre aplicação, fiscalização, aplicação de lei, né? Então, alguns casos eram resoluções não têm poder de lei, e quando não tem poder de lei, tu perde essa característica de, muitas vezes, de obrigatoriedade. Aí, quando tem a lei, que é a 12.305, que é a política nacional, nós temos uma segurança jurídica sobre a característica de logística reversa, que obriga, de fato, aqueles caras receberem, aqueles caras darem o retorno adequado do resíduo para o fabricante, tá? Então, aqui nós temos o porquê que nós temos essa logística reversa inserida na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Beleza? E aí, eu quero voltar lá para a pergunta, deixa eu pegar ela de novo aqui que eu já me perdi. Diz o seguinte, ó, pesquise e expresse por que a logística reversa, em muitos casos, parece uma realidade distante. Galera, acho que ficou claro, né? Acho que ficou claro.
o cara que vai receber, né, o cara que vendeu e vai receber isso, vai dar o retorno adequado, isso é um custo muitas vezes para o cara, e ele não quer ter esse custo. Né? Muitas vezes a margem de lucro já é baixa, e aí ele vai ter que, então, aumentar o valor do produto para conseguir compensar o custo dele de logística reversa. E aí tem uma outra questão também, que é, eu sou obrigado a receber o resíduo de qualquer outra empresa que vendeu, por exemplo, a lata de tinta. Eu não vendi essa lata de tinta, foi a outra loja lá. Será que eu tenho obrigatoriedade de receber a lata de tinta que foi vendida pelo outro? Será que eu só tenho que receber aquilo que eu vendi? E agora? Supermercado, agora a gente está vendo menos, mas supermercado vendia lâmpada fluorescente há pouco tempo atrás, né? Alguns ainda vendem. Se eu chegar lá com a minha lâmpada fluorescente, comprovadamente lá, eu guardei a notinha, cheguei lá e disse assim, olha, que eu comprei a lâmpada fluorescente aqui, estou devolvendo por uma questão de logística reversa. Será que os caras vão receber? Será que, de fato, essa logística reversa não está aí sendo barrada por algum aspecto que a gente ainda não conseguiu identificar? O que é que está acontecendo? Tá? Pilhas. Eu comprei a pilha no supermercado. No supermercado não tem um ponto de coleta de pilha. Bateria igual. E aí eu jogo onde? Joga lá na prefeitura, lá que a prefeitura tem um ponto de coleta. Mas a prefeitura não vendeu essa pilha para ti. Será que a prefeitura também tem a obrigatoriedade de ter um ponto de coleta disso? Será que ela não tem obrigatoriedade? E aí a logística reversa começa a ter braços, né? Começa a ter braços. Tá? Então, tá aí a primeira pergunta. Então, pesquisem e me digam a resposta desse caroço aí, tá bom? Essa foi a nossa primeira pergunta. Aí nós temos aqui alguns princípios e objetivos, né? Então, se a gente for pegar aqui a nossa segunda pergunta, ó, escolha um princípio ou um objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos e explique-o, dando exemplo, se possível. Bom, vamos lá. Nós ainda temos 15 minutos de aula, 15, 20 minutos de aula. Vamos tentar sintetizar essa pergunta e a outra nesses 15, 20 minutos. Bora lá. Vamos que dá tempo. A gente é tudo louco, mas vai dar tempo. Vamos lá, deixa eu apresentar para vocês novamente aqui a Política Nacional. Venham comigo, ó. Então, aqui a gente está vendo, os conceitos, tá? Então, nós vemos que o conceito de logística reversa é aquele que nós já comentamos. Olha aqui, ó, o conceito de rejeito e o conceito de resíduos sólidos, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada na questão, num videozinho básico, ele é básico, tá? Sobre o conceito de resíduos sólidos, deem uma olhada lá no canal do Prof. Tem um videozinho lá que fala sobre o conceito de resíduos sólidos. Bem simples, bem básico, né? Eu pego exatamente o que diz, né, o conceito e começo, então, a explicar o que ele quer dizer com algumas palavrinhas ali, tá? Uma outra coisa que é importante, antes de a gente chegar, então, ali na parte dos princípios e objetivos, é a parte de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Responsabilidade compartilhada. Como dá para observar, responsabilidade compartilhada, se a gente for pensar em termos de educação de filhos, a gente sabe que a responsabilidade é compartilhada pelo pai e pela mãe, né? Agora, quando a gente fala de responsabilidade compartilhada em matéria ambiental, em matéria de resíduos sólidos, a gente está vendo que a responsabilidade sobre aquele resíduo é de todo mundo. Mas todo mundo quem, diabo? Vamos ver o que ele diz aqui. Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores, titulares de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Olha, todo mundo que é responsável. Vai daqui, ó. Fabricantes até o poder público. Todo mundo é responsável pelo resíduo. Tá? Então, aqui a gente já está pegando o gancho para a nossa pergunta número 3 lá, tá? Então, responsabilidade compartilhada significa dizer o seguinte, olha, aquele resíduo que foi gerado, por exemplo, lá, gerei a lata de tinta, vamos voltar para a lata de tinta, pode ser o pneu também, tá? Pode ser o pneu. Até o pneu, às vezes, é mais fácil identificar, porque o pneu tem a marca, né? Sei lá, é Goodyear, é Bridgestone, sei lá, é o que vocês quiserem lá, né?
é Michelin, é o que vocês quiserem, é a marca que vocês quiserem, dá para identificar. Então eu sei quem foi que fabricou, né? Agora, eu não sei quem foi que comercializou. Tampouco sei quem foi que consumiu e gerou aquele resíduo, certo? Mas a responsabilidade é de todos. E já tivemos, inclusive, alguns julgados, observem, alguns julgados que responsabilizaram o fabricante daquele resíduo que foi jogado no carro inadequado. O fabricante. Por quê? Porque estava estampado lá a marca do bichinho, estampado lá. O fabricante do resíduo tal é o fulano de tal, tá lá. E aí, então, para achar o responsável, já que achar o consumidor responsável é difícil, o responsável, então, foi o fabricante em conjunto com quem? Em conjunto com quem? Em conjunto com o poder público, que nada fez para evitar o descarte inadequado. Olha que louco isso. Aí o consumidor descartou, ninguém viu, ninguém filmou, ninguém tirou foto, ninguém comprovou. E aí nós temos a responsabilidade caindo para aqueles que conseguem ser identificados, né? Pode ser o fabricante, pode ser o poder público, porque nada fez para evitar. E aí entra uma série de coisas que, se identificados naquele resíduo, podem responsabilizar um desses caras dessa cadeia aí que vocês estão vendo. Tá? Então, isso é responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida. O que é ciclo de vida? Ciclo de vida do produto é a característica que ele tem desde quando ele é beneficiado, ou seja, a matéria-prima entra lá na fabricação, sai da fabricação, vai para o transporte consumidor final, ou comerciante consumidor final, e assim por diante, até o seu descarte definitivo. Então, tudo isso é ciclo de vida. Está dentro desse ciclo de vida, nós temos responsabilidade compartilhada. Certo? Tranquilo? E aí é o seguinte, ó, para minimizar o volume de resíduos e registros gerados, bem como reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrente do ciclo de vida. Então, isso aqui é responsabilidade compartilhada. Tranquilo? Estão comigo ainda aí? Estão comigo? Se sim, diga que sim. Se não, diga que não. Beleza. Agora, princípios e objetivos. Alguns princípios, vocês vão ver que ele ou a gente já viu ele, já explicou ele, ou ele é autoexplicativo, tá? Então, uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Olha só, um princípio. Desenvolvimento sustentável. Nós já vimos isso em aulas passadas. Quem quiser recordar, vai lá em aulas passadas, vê o que nós comentamos sobre desenvolvimento sustentável e pode explanar um pouco sobre esse princípio, tá? Nós temos agora aqui que nós acabamos de comentar a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida. Responsabilidade compartilhada. Acabamos de comentar isso aqui. O direito da sociedade à informação e ao controle social. Ou seja, a população deve ser informada dos riscos, dos locais adequados de descarte, da forma de descarte, de uma série de coisas. Tá? O respeito às diversidades locais regionais, é óbvio, né? Cada localização e cada região, seja dentro do próprio município ou não, tem uma característica, e por causa disso, por causa dessa característica, o tipo de resíduo gerado é diferente. Então, uma população que tem um poder aquisitivo maior, o resíduo vai ter determinada característica. Uma população com um poder aquisitivo menor é uma outra característica, certo? E aí nós podemos ter uma diferença em termos de produção de resíduos sólidos, certo? E aí, é claro que o poder público, os comerciantes, os fabricantes devem respeitar essas diversidades e, obviamente, promover dentro do possível a logística reversa para evitar essa tal responsabilidade. Tá? Ecoeficiência nós comentamos de uma forma mais paralela, nós também comentamos sobre. Aí nós chegamos aqui em objetivos, tá? Objetivos da política. Nós temos vários, a proteção, isso é óbvio, está aqui, inclusive, está dentro da Constituição Federal, lá, se vocês observarem, o artigo 225 da Constituição Federal fala sobre a proteção da saúde,
e a qualidade ambiental para as atuais e futuras gerações. E aí, algo que eu acho que é importante nesses objetivos é esse itemzinho aqui, ó. Observem a ordem: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e, em último caso, a disposição final. Então, observem, os objetivos primeiro, foca em não gerar, velho. Tenta utilizar estratégias para não gerar o resíduo. Olha, foi inevitável gerar. Vamos tentar reduzir. Olha, é inevitável reduzir, já reduzimos o máximo. Então, vamos tentar reutilizar dentro do próprio processo. De repente, a gente consegue minimizar a quantidade de matéria-prima utilizada. Vamos tentar reutilizar, então, dentro do processo. Olha, já tentamos, então vamos tentar reciclar. E quando a gente fala de reciclagem, a gente pode falar em termos de reciclagem interna, para outra finalidade, ou reciclagem externa, né, destinando isso para outra empresa e assim por diante. Tratar os resíduos caso não tenha nenhum local que realmente possa dar essa reciclagem, então eu trato o resíduo para inertizar esse resíduo, né, para fazer com que ele tenha os seus danos minimizados ao meio ambiente quando eu for dispor, e aí então, em último caso, eu vou dispor esses resíduos lá no aterro, não no lixão, tá? Aí nós temos outros aqui, tá? Estimula padrões sustentáveis, incentiva a indústria da reciclagem, gestão integrada. O que é gestão integrada, professor? Olha lá, quando tem a parte dos conceitos mais em cima. Capacitação técnica. Aí nós temos depois, vai falar um pouco sobre a parte de cooperativa de reciclagem. Então, tem uma série de objetivos essa política nacional. Tranquilo? Estão comigo ainda? Vou botar aqui, ó. Então, a pergunta é: escolha um princípio ou um objetivo da política nacional e explique, dando o exemplo quando possível. Tá? Então, o que eu quero que vocês, até esse momento, eu quero que vocês foquem. Nós falamos sobre o que é resíduo, o que é rejeito. Tem que saber essa diferença, porque essa diferença é importante para nós entendermos o resto da política nacional, certo? Nós falamos alguns outros conceitos como logística reversa, responsabilidade compartilhada. A responsabilidade compartilhada, inclusive, é um dos instrumentos lá dessa nossa política. Nós falamos agora sobre alguns objetivos, tá? Então, isso é importante. Bom? A terceira pergunta que nós temos é: na sua opinião, até onde vai a responsabilidade do poder público sobre a gestão de resíduos sólidos? Utilize o julgado, que agora eu vou apresentar brevemente para vocês. Na verdade, eu vou apresentar a síntese do julgamento, e aí vocês têm o link, né, o arquivo lá disponível para vocês, da íntegra do julgamento, tá? Quais são os aspectos que foram levados em conta, o que a parte autora falou, o que a parte ré falou, né, para tentar, então, minimizar, né, os efeitos da sentença e assim por diante, tá? Mas, vamos lá, galerinha. O que diz nesse julgado? Deixa eu apresentar ele para vocês aqui. Eu busquei ele lá, então, no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá? Coloquei lá na pesquisa de jurisprudência, eu botei, entre aspas, resíduos sólidos em via pública, e aí encontrei este julgado aqui. Vamos ver se eu acho esse aqui. Aqui. Todos estão vendo? Acho que sim, né? Observem esse julgado. Apelação civil, direito público não especificado, meio ambiente, depósito de resíduos sólidos em via pública, responsabilidade do município em relação à limpeza periódica do local, descumprimento de termo de ajustamento de conduta. Todo mundo sabe o que é termo de ajustamento de conduta? Todo mundo sabe o que é o termo de ajustamento de conduta? Jaqueline disse não. Guilherme disse não sei. Galera, termo de ajustamento de conduta ou compromisso de ajustamento de conduta é
um acordo entre, geralmente, não estou dizendo que é sempre, tá? Mas geralmente esse acordo é realizado entre Ministério Público e aquele agente que causou um dano ou que tem o potencial de causar o dano. Então, quando ele está na iminência de causar o dano, ou já causou um determinado dano ambiental, o Ministério Público, para ter uma agilidade, ou até mesmo o órgão ambiental, para ter essa agilidade em fazer cessar o dano, acabar com o dano ou minimizar o dano, ele faz um termo de ajustamento de conduta. Observe o nome, ajustamento de conduta. Ele ajusta a conduta, certo? Então, ele ajusta a sua conduta a determinados termos. É um acordo. É como se fosse um contrato, onde aquele cara que está causando, ou que tem o potencial de causar aquele dano, está na iminência de causar o dano, ele assume responsabilidades. Caso ele descumpra essas cláusulas deste contrato, ele então pode sofrer uma penalidade, que pode ser a multa, pode ser uma cassação de uma atividade, pode ser a suspensão de uma atividade, pode ser uma série de coisas, tá? Então, ele vai ter uma sanção sobre ele, caso ele descumpra este acordo, certo? Isso é para agilizar, Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse termo de ajustamento de conduta, mais um videozinho no canal do Prof. Vai lá. Se eu não me engano, tá como termo/compromisso de ajustamento de conduta. Tá? Se eu não me engano, tá nesse título. Vai lá, procura. Tem uma explicação um pouquinho mais completa do que isso que eu comentei com vocês, tá? Vai ser importante. Isso significa, então, que quando... Deixa eu apresentar novamente aqui o julgado. Isso significa, então, que quando o município de Viamão assinou esse termo de ajustamento de conduta, ele diz o seguinte, olha, de fato, nós estamos provocando este dano ambiental e nós vamos tomar providências. Então, ele assumiu. Ele disse assim, ó, beleza, estamos, então, assumindo a responsabilidade sobre isso e vamos agir para minimizar, para evitar e assim por diante. Certo? Então, esse termo de ajustamento de conduta serviu para isso. Aí diz o seguinte, o município de Viamão e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul firmaram este termo, reconhecendo a obrigação do ente municipal em remover os resíduos depositados numa avenida e realizar a limpeza do local. Certo? Então, o termo de ajustamento de conduta era isso. Além, obviamente, de retirar, se você for lá na íntegra do julgamento, era identificar o local, orientar as pessoas a não jogar, etc, etc, etc. Tá? Ocorre que os relatórios fotográficos e vistorias realizadas comprovam de forma inequívoca o descumprimento da obrigação. Ou seja, firmou o termo, diz que ia fazer e não fez. Aí diz o seguinte, ó, da obrigação, inexistindo nos autos qualquer elemento a afastar a responsabilidade do município. Mantida a procedência de demanda com a redução da multa fixada a título, a fim de resguardar a proporcionalidade da medida coercitiva. Ou seja, eles então vão ter que pagar uma multa, só que essa multa foi abrandada, foi diminuída, deve ser por algum argumento que esse município entrou, né, no judiciário para tentar, então, reduzir o valor, até mesmo não ser responsabilizado pelo dano. Tá? Mas o que eu quero dizer aqui? Que quem é que estava depositando esses resíduos? Prefeitura não era. Era a população que estava depositando os resíduos. A população estava depositando os resíduos lá. Quem é que foi o responsável? O poder público municipal. E aí eu tenho aquela perguntinha para vocês. Até onde vai a responsabilidade do poder público sobre a gestão de resíduos sólidos? Afinal, o poder público ele deve ser responsabilizado por isso? Não deve ser responsabilizado? Qual é o limite da ação do poder público? E qual é o limite ou a identificação da responsabilidade da população, daquele que descartou de maneira incorreta aquele resíduo? Certo? E aí nós temos um conflito, né?
um conflito de opiniões, um conflito de ideias. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: por acaso é fácil identificar o carinha que descartou irregular? Não é, né? É muito difícil identificar esse cara que descartou de maneira irregular. Quando eu não consigo identificar, a responsabilidade nesse sentido recai para o poder público, que deveria ter tomado ações para evitar que isso ocorresse e também ações para minimizar o dano causado, como o recolhimento do resíduo, etc, etc, etc. Então, os julgados têm nos demonstrado isso. Os julgados têm demonstrado que recai sobre o município essa responsabilidade sobre os resíduos de via pública. Certo? Por mais que seja a população que descarte, mas a identificação dessa população é muito difícil. Por isso que a responsabilidade acaba caindo sobre o poder público. Tranquilo, galera? Então, aí nós temos essa terceira pergunta e eu quero, obviamente, nessa terceira, ouvir a opinião de vocês. Sugestão, leiam o julgado na íntegra que eu mandei para vocês e discernem aí um pouco para que a gente possa, talvez, debater na próxima aula. Vocês tragam, talvez, alguma opinião e a gente possa debater na nossa próxima aula. Tá bom, galera? Ficou alguma dúvida até aqui? Jaqueline, só tu tá comigo? Ah, o Guilherme tá aí também, ó, tudo certo. A Alessandra tá aí também, Stephanie tá aí. Tainá também. Tatiane também, Guilherme também. Camila tá agora, tudo bem. Pedro também, Cleide também. Agora vocês vieram. Show de bola, show de bola. Galerinha, fechamos a conta por hoje, tá? Tá? Fechamos a conta e é o que nós tínhamos para passar para hoje.